Obrigada, meus meninos queridos. O Digi sendo muito bem representado aqui, né? Hoje nós queremos dar as boas-vindas a todos os encarnados e desencarnados para lembrarmos mais uma vez que essa palestra é a palestra que a gente faz uma vez por mês sobre um tema da família, né? Nós chamamos a palestra da família. E hoje a gente está aí com o tema família, tema construindo pontes entre o idoso e a sua família. E aí eu lembrei, quando os meninos estavam tocando, que a música, ela é uma ponte. A música ajuda a unir pessoas, ajuda a unir pensamentos, ajuda a vincular energias. E nessas letras, e essa segunda música que fala de Jesus, a gente sente, né, como é que vai mudando a atmosfera de energias quando a gente sintoniza com o bem, com o amor, né? Como que a música tem esse potencial. Então, essas pontes, elas devem ser construídas o tempo todo por nós. E hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima de textos da Joana de Ângeles, mas também do Evangelho de Jesus. A nossa proposta aqui não é encerrarmos o assunto, né, nem trazer todas as opções de pontes que a gente possa ter a condição enquanto encarnado, mas sim de fazer uma avaliação ou uma reavaliação das nossas posturas diante desse mundo, da forma como ele está, da nossa condição de cristão e também da nossa condição como espírita. O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer para unir mais, para juntar, né, para estarmos realmente juntos numa jornada para a luz com o Mestre Jesus. O livro, primeiro que a gente vai abordar aqui, é o que nós estamos trabalhando no grupo da família aos sábados, que é o Constelação Familiar da Joana de Ângeles, e logo no início, no prefácio, ela fala que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Interessante que a gente falou de ponte, construção, e a Joana vai trazer para nós também uma referência de construção, que é um edifício. E por menos que a gente entenda de construção, a gente sabe que para edificar um edifício e ele não ruir, tem que ter base, tem que ter estrutura, né? Por isso que ela traz a família como base fundamental. Então, todas as vezes que uma sociedade abre mão dessa base fundamental, quer seja relaxando os laços que são criados aqui, enquanto encarnados, quer seja desobedecendo ou não cumprindo, não tendo a condição de cumprir aqueles que foram pré-estabelecidos de acordo com as nossas necessidades. Então, nós vamos ter uma sociedade meio desenfreada, como é o que a gente está vendo nos dias de hoje. Porque a sensação que tem se passado é de que a família é uma instituição falida. E isso não é real. A gente não pode, não deve acreditar nisso em sendo cristãos. A família, Jesus nos veio, quando veio, ele nos deu um exemplo do que é uma família, de como que se comporta na sua família de base, e nos criou também a possibilidade de enxergar essa estrutura da família nessas dimensões todas que nós vamos ocupando. Aqui nós somos uma família, Saison, a gente tem a nossa família na nossa casa, nós temos a família universal, trazida por Jesus. Então, essa estrutura, não há nada que possa vencê-la, até porque o Criador de todas as coisas é o bem por excelência. Então, o bem prevalece, apesar de nós estarmos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe temporariamente, mas o bem sempre vai prevalecer, e o bom, né? Então, nesse pequeno grupo doméstico, a Joana nos diz que inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Olha, a responsabilidade nossa na questão familiar
nessa junção ou consorciamento, como é a palavra que é muito usada hoje, né, de pessoas que estabelecem para si vínculos e que decidem formar famílias. E hoje a gente tem várias constituições de família, né? Então nós podemos ver que a ideia é o quê? É que juntos estejamos nos fortalecendo para a caminhada. E qual é a caminhada de todo espírito que está sobre o planeta Terra, encarnado ou desencarnado? Essa caminhada é para a luz, para a evolução moral. Então, o trabalho de formiguinha é feito dentro do lar, desse pequeno espaço, onde se congrega mais a miúde os direitos, aquelas falhas, os deveres, e nós que estamos à frente dessa família, e aí quando eu digo nós vamos elencar aqui várias funções, os avós, os pais, mães, irmãos mais velhos, né, tios, que criam sobrinhos e que acaba sendo uma família, né, e fazendo essa função de pai. Então, o que nós estamos construindo quando a gente se predispõe a construir essa família, a se consociar para dar fim à finalidade dessa família? Uma sociedade equilibrada. Então, nós não podemos abrir mão desses laços, desses vínculos e dessa responsabilidade, independente do que esteja acontecendo no mundo e da forma como esteja sendo vista a instituição familiar. No capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Honrar a vosso pai e vossa mãe, no item 3 fala da piedade filial. E o mandamento, né, que é trazido: honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o mandamento trazido por Jesus, né, e é o quarto mandamento, inclusive, da lei mosaica, né? Esse mandamento já é da lei de Deus, já antecede, Jesus vem e reforça. Ele é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Por que nós estamos trazendo aqui esse recorte dessa passagem? Para que nós possamos ir construindo no nosso pensamento, na nossa mente e nas nossas vibrações a responsabilidade que nós temos enquanto filhas, enquanto filhos, com a sociedade, para com os mais velhos, para com os nossos idosos, para com aqueles que vieram antes de nós, que já estão nessa jornada e tiveram toda uma construção, fizeram parte da construção desse edifício. E hoje, aqui na nossa sociedade ocidental, são extremamente desvalorizados. Na sociedade oriental, eles são muito valorizados. A gente vê casos, inclusive, de referências, né, para toda uma estrutura de comunidade num idoso, né, pela sabedoria que traz, pelo tempo de vivência, por tudo que ele construiu nesse edifício social. Então, nós estamos nos apropriando desse texto para isso. E ele continua dizendo ainda aí, né, nesse item do capítulo 14, que Deus, desta forma, né, quis mostrar, quando Deus diz para honrar o pai e a mãe, ele quis mostrar que ao amor se devem juntar respeito, atenção, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, ou seja, com esses que nos antecederam, com os idosos da nossa sociedade, né? De modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, isso engloba tudo: respeito, cuidado, reverência, sim, né? E jamais nós devemos esquecer da autoridade que eles têm pelos anos vividos. Quando a gente chega lá, se a gente chegar, a gente vai saber. Agora, quando a gente está a caminho, a gente precisa entender, porque isso é uma construção social
que tem uma necessidade imediata para nós na sociedade ocidental, já que a gente está vendo aí um número de idosos muito grande sendo deixados ou ainda mal cuidados ou ainda sem cuidado nenhum nesses núcleos familiares. A gente aqui tem o lar de idosos Maria de Madalena, e a gente acompanha lá algumas vidas, né, e algumas situações que não são diferentes disso que a gente está dizendo. Mas a gente tem também uma fila hoje de 143 idosos esperando lares, abrigos, para que eles possam ter um núcleo familiar que seja condizente com as suas necessidades humanas por conta da idade. E aí a gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente fala, né, de respeitar, de assistir na necessidade, olha só, honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitar. Porque a gente diz, não, é meu pai e minha mãe, né? E tá lá. E a gente vai crescendo. E eles vão envelhecendo. E, de repente, hoje nós estamos convivendo com o quê na sociedade? Os pais idosos e os filhos também idosos. Na nossa casa está assim, na minha casa, na minha família, né, no núcleo menor. Meu pai está com 87 anos, minha mãe com 80, e eu já estou com 60, eu já estou considerada idosa. E os meus irmãos são todos um abaixo do outro, atrás de mim. Então, a gente está envelhecendo juntos. O que a gente quer para o nosso envelhecimento? Como que a gente quer ser cuidado e ser tratado, né? Porque a lei é fazer ao outro exatamente aquilo que a gente quer que seja feito conosco, né? Então, a Joana também, ainda no Constelação Familiar, ela vai nos falar que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que eles jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Então, está no núcleo familiar, se faz necessário para que nós, espíritos de vida eterna, galguemos os pontos no processo de evolução, desde o nosso psiquismo, porque a gente vai receber as impressões, e aí nós vamos ter impressões de todas as ordens, né? As boas, as menos boas, as ruins, mas também, com essa convivência no lar, a gente vai conseguir se liberar de coisas do passado que nós estamos trazendo em muitas encarnações e que a gente não consegue passar nenhum degrau além no nosso processo de evolução moral, porque precisamos aparar essas arestas. Então, o lar também é esse movimento, é esse cadinho onde nós estamos protegidos, e aí a gente vai fazer uma ressalva nas exceções de alguns lares, mas por causa ainda do nosso endurecimento do coração. No momento em que nós estivermos fraternalmente convivendo, a maioria dos lares estruturados, nós vamos ter uma sociedade mais estruturada, mais fraterna, e aí diminuem essas diferenças, né, consequentemente. Joana também, ela no livro Ser Consciente, no capítulo 6, ela fala, tem um capítulo que é sobre a pessoa. E eu achei muito interessante, por isso eu fiz esse recorte, que ela fala que as nossas atitudes, a gente está vindo de um raciocínio de que o lar é o ponto de base estrutural para a formação de uma sociedade equilibrada e para o desenvolvimento dos espíritos moralmente. Então, ela diz que as atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social e das aspirações cultivadas, gerando a consciência individual, que responde pela do grupo social, face à aplicação dos valores adquiridos. Então, no lar, nós aprendemos muitas coisas, e questões morais são as que mais vão nos dar sustentáculo para o nosso processo de evolução. E o reflexo disso, desse aprendizado, desses valores, efetivamente se dará na sociedade. E o resultado disso é uma sociedade mais equilibrada. Toda vez que a gente estiver pensando na família como esse núcleo e trabalhando para que nossa evolução se dê
a partir desse núcleo, que é o presente divino, nós estaremos contribuindo com o todo, né? E esses valores, independente do que esteja posto como modelo atual de convivência, eles vão se enfraquecendo, porque nada além do amor se sustenta e prevalece o amor sempre, né? Então, nós vamos ter aí também, nesse capítulo ainda, ela dizendo que a pessoa, ou seja, a pessoa constituída, né? O ser que nós somos, espíritos de vida eterna, e o que nós estamos hoje, né? É acima de tudo a sua mente. O que elabora, torna-se. Quando cultiva, experimenta. Então, nós somos em potencial o que está na nossa mente. Os nossos pensamentos e as nossas ações são decorrentes desse pensamento. Então, toda vez que a gente tiver um núcleo familiar com uma estrutura, e não precisa a gente pensar que, mais a pobreza, mais a riqueza, mais... Nós não precisamos nos ocupar com isso, porque essa estrutura familiar, independente das questões econômicas, ou administrativas, elas não vão ter importância para aquilo que realmente nós precisamos, que é a evolução moral. Elas serão relevantes enquanto nós estivermos nesses corpos. Mas, para além disso, elas não têm nenhuma relevância. E ainda lembrando que, como nós estamos num planeta de provas e expiações, o que acontece? Nós estamos necessitando tanto de passar por provas e expiações, como de visualizá-las, conviver com essas provas e expiações, para a forçação de barra nossa mesmo. É porque espírito endurecido precisa se deparar com a realidade para que possa se trabalhar e mudar, modificar, né? E ela ainda diz que, nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrente. Aí a gente olha a sociedade como um todo, vê os nossos comportamentos, dá para a gente saber em que nível de evolução que a gente está, né? Nós não temos uma evolução ainda. Por que a gente diz assim, tem tanta gente má no mundo? Nós estamos ainda mal, porque só existem espíritos maus em derredor da Terra, né, na atmosfera do planeta, porque nós ainda cultuamos esse mal, ainda estamos com o nosso pensamento, com a nossa mente vinculada ao mal, né? E o comportamento da gente na sociedade, né, ele impõe necessidades e expressa simultaneamente essas qualidades que a gente foi adquirindo. É o que nos define como pessoa. Então, a gente olha para uma pessoa e diz, essa daí é do bem ou é do mal, né? A história dos filmezinhos que a gente vê, ou aquela pessoa está num bom caminho ou ela está num mau caminho. Isso você passa por esses valores que você adquiriu ou não, né? Dentro desse núcleo familiar. E somente, qual é o remédio para nós? Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. A gente costuma dizer que nós não temos opção de não evoluir. Nós não temos a opção de não melhorar. Não dá para dizer, não, eu não vou para o centro porque eu não quero me comprometer. Eu não quero saber de doutrinas ou religiões que falam de reencarnação porque eu não quero mexer com isso. Não dá mais. Nós estamos, sim, obrigados a enxergar essa realidade, porque a nossa vida se esvazia quando a gente não quer ou quando a gente abre mão dessa revelação, que é a reencarnação. Ela fica sem objetivo. E aí, a Joana, né, como sempre, maravilhosa, o livro, ela tem uma série psicológica, ela tem um livro que chama Psicologia da Gratidão, e no primeiro capítulo desse livro, ela vai nos dizer que à medida que a psique desenvolve a consciência, fazendo-a superar os níveis primitivos recheados pela sombra, mais facilmente adquire a capacidade da gratidão. Por que nós trouxemos aqui a gratidão? Porque nós precisamos, para ser gratos, de evoluir moralmente. Porque nós precisamos trabalhar isso na nossa psique.
Porque nós precisamos todos os dias fazer o exercício de retroalimentação dessa potência que é entender o divino, entender o Criador e ser grato. Porque a gratidão, ela faz parte. Nós já temos essa potencialidade, já que nós fomos criados pelo ser perfeito, que é Deus. Então, a gratidão, ela já está embrionariamente em nós, e a gente precisa desenvolver. Então, o que nós vemos hoje? Uma gama muito grande de pessoas que são infelizes, insatisfeitas com a vida e que reclamam de tudo. Mas a gente está falando uma gama de pessoas, nós estamos nesses núcleos também. Porque nós também, por vezes, às vezes não é o tempo inteiro, mas muitas vezes nós nos pegamos reclamando. Reclamando porque somos acometidos de doenças, ou porque somos acometidos de muito trabalho, ou porque estamos vivenciando dificuldades universais, né? Porque as dificuldades elas estão no universo inteiro. E nesses planetas de prova e expiação, nós não temos só a Terra como planeta de provas e expiação, com toda certeza, porque se a gente imaginar que o espírito se eleva moralmente e ele atinge um grau de perfeição e chega para ajudar outros, basta ver os nomes que a gente consegue decodificar aqui na Terra de mentores espirituais. São bem reduzidos em relação à realidade, né? Que é extrema, porque como tem outros mundos de prova e expiação, tem muitos mundos evoluídos. Agora, quais que estão conseguindo acesso a nós? Porque o benefício está posto. O sol que brilha para o vírus, o coronavírus, vamos falar assim, né? É o mesmo que brilha para o anjo. Quem é que absorve mais os nutrientes, o poder desse sol e as energias? O que vocês acham? O vírus ou o anjo? O anjo. Por quê? Porque o anjo já conseguiu galgar esses degraus de consciência desenvolvida no sentido de superar os níveis primitivos, que são recheados por sombras. Nós estamos num planeta de provas e expiações porque ainda estamos envoltos em sombra. A nossa própria sombra nos obscurece, né? Dado o passado não muito distante em que nós estamos aí nessas jornadas. Então, ela vai dizer que a gratidão, nesse livro lá, é muito interessante, viu? É uma referência de leitura muito boa. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Nós somos obras divinas e temos essa assinatura divina, né, da gratidão. A paz de fora inicia no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, torna-se-lhe o doador espontâneo e cura-se de todas as mazelas, ensejando a harmonia generalizada. O que ela está dizendo aqui para nós, né? Que a paz ela é construída de dentro para fora, que a paz nada mais é do que um estado de espírito e que, mesmo estando envoltos em tantas confusões, desastres, situações de menores vibrações, essa paz ela vai permanecer conosco. E que, quando a gente se cura dessas mazelas, nós vamos ensejando ou adquirindo harmonia. E essa harmonia, ela se torna generalizada. E aí a gente está entendendo a regeneração do planeta. O planeta de regeneração, ainda há sofrimento, ainda há o mal, mas a gente já vai ter galgado um degrauzinho nessa escala evolutiva e, por isso, essa paz ela já pode ser vislumbrada, o que a gente não consegue nos dias de hoje. E a gente finaliza com a frase também final desse capítulo, que a Joana diz: a vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Então, olha só, quando a gente não é grato,
a gente tem o esvaziamento do ser. Por quê? Porque nós estamos conectados com o nosso Criador. E a gratidão, ela é o que já está em nós. Quando a gente não exercita essa gratidão, vem o esvaziamento. Então, as reclamações, as queixas, elas potencializam o desmando, o desespero e as dores. Dá para ser feliz mesmo com dor. Então, queridos irmãos, era essa mensagem que nós tínhamos. Nós estamos falando de pontes e nós estamos falando de idosos, mas a gente está falando de jovem, como está representada aqui hoje muito bem a nossa mocidade espírita. Nós continuamos com a necessidade e o grande interesse de evoluirmos e sabemos que a evolução ela se dá individualmente, mas é coletivamente também que a gente constrói esse processo para a mudança definitiva do estado de coisas, né, no planeta onde a gente convive. Então, o convite de Jesus é para que nós estejamos de mãos dadas, nos retrabalhando, nos reprogramando, nos lembrando sempre de que cada dia é um novo recomeço. E que a gente vai ter sempre a oportunidade de renovar-se e de modificar-se. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Muito obrigada. Embalados então por essa melodia suave, todos aqueles que se sentirem confortáveis, que vamos fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai de infinita bondade, agradecemos aqui todas as bênçãos recebidas, agradecemos as palavras inspiradoras para o nosso dia a dia, que possamos estar com nossos corações abertos, nossas mentes abertas para os ensinamentos e que, acima de tudo, que saibamos colocá-los em nosso dia a dia, que essas palavras não sejam simplesmente escritas no caderno, no papel ou aqui no retroprojetor, mas que elas entrem profundamente em nossos corações e se tornem ações positivas. Que sintamos agora o passe em nossa cabeça como uma luz muito forte que vem do alto pelos nossos mentores amigos e que possamos trocar todas as células malsãs por células sãs. Que desça sobre nós essa corrente de luz, essa corrente de amor, abençoando e vibrando em nós esse momento de gratidão. Que possamos levar daqui o abraço amigo, o abraço fraterno de toda a espiritualidade amiga que intervém por nós, que cuida de nós em cada momento. Que sejamos sempre abertos a esses momentos inspiradores de calma, de aconchego. Sê conosco hoje, Jesus, Mestre amado e amigo. Assim seja, graças a Deus.